Momento da palavra, vamos ler em Josué, capítulo de número 1. A leitura de hoje vai ser em Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 9. Vamos ler novamente, que diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Vamos orar neste momento. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, te agradecemos ao Senhor pelos louvores que foram entoados aqui esta noite. Senhor, meu Deus eterno, agora eu quero, Senhor, meu Deus eterno, que a Tua palavra, Senhor, meu Deus eterno, esteja em mim. Que não seja eu falando, mas que seja a Tua palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Que a Tua palavra possa rasgar os nossos corações e que nós possamos guardar a Tua palavra para não pecarmos contra Ti. Eu te peço, ó Senhor, que a semente que for semeada esta noite produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós repreendemos toda seta maligna que veio para atrapalhar o livre curso da Tua palavra. É o que eu te peço, ó Senhor, que o Teu nome seja glorificado no nosso meio, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Este momento que nós estamos lendo o livro de Josué é um momento de transição. É um momento que o povo estava saindo do deserto para entrar na terra prometida, mas eles estavam passando por um momento de grande luto, porque um dos maiores líderes que Israel já teve havia falecido. Moisés, ele liderou Israel por cerca de 40 anos no deserto. 40 anos ali com Josué, guerreando as guerras do Senhor. 40 anos guiando o povo. 40 anos sonhando em entrar na terra prometida. Porém, o tempo de Moisés se acabou antes de ele entrar na terra prometida. O tempo que Deus havia determinado para Moisés. Está certo que Moisés ali teimou o Senhor, na hora que ele acertou a rocha, quando era só para falar com a rocha. Por isso que o Senhor não deixou ele entrar. E diz que depois da morte de Moisés, o povo ficou cerca de 30 dias chorando. 30 dias de luto. Chorando. Tristes. Abatidos. Porque eles perderam para eles quem era uma figura de um grande líder,
quem sabe até um pai para todos e até mesmo para Josué, que aprendeu muita coisa do lado de Moisés. Aprendeu a ouvir a voz do Senhor, a como servir ao Senhor, a como ser zeloso. Eles aprenderam muitas coisas, então eles estavam tristes porque eles haviam perdido um grande líder. Quem sabe ali Josué na sua tenda, desanimado, de luto. Josué ali na sua tenda, pensando, e agora? O que vamos fazer? Temendo o futuro. E diz a palavra do Senhor, que Deus ele fala com Josué, dizendo: Josué, meu servo Moisés morreu. Agora ele morreu, ele está morto. Mas Josué, ele morreu, mas eu vou te usar da mesma forma que eu usei Moisés. O segredo de Moisés não estava em Moisés, não era o poder de Moisés, era o meu poder que sustentava Moisés. E assim como eu fui com ele, eu serei contigo, Josué. Ele estava dizendo ali para Josué: Josué, o tempo de Moisés acabou, o tempo de Moisés cessou, porém a minha promessa ainda não acabou, a minha promessa continua sobre vocês, a minha promessa permanece sobre vocês. Irmãos, reis passam, reinos passam, pessoas passam, mas a promessa de Deus ela continua de pé na tua vida. A promessa de Deus, ela continua de pé na tua família. Você pode dizer, mas você tem ideia do que você está falando? Tenho. Porque a promessa que Deus havia liberado há 500 anos antes com Abraão, dizendo: olha, a tua descendência vai tomar uma terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. 500 anos antes, Abraão morreu sem ver a promessa cumprida. Depois veio Isaac. Isaac, ouvindo a mesma promessa, também morreu sem ver a promessa cumprida. Jacó, a mesma coisa também. E Moisés, por fim, também morreu sem... Ele morreu de cara, olhando para a terra prometida, mas ele não entrou ali com o povo. Porém, Josué entrou. Sabe o que eu aprendo isso, irmãos? Há pessoas na história que Deus ele usa as pessoas no meio da história. Deus usa para cumprir as suas promessas, para desenvolver as suas promessas. E Deus ele permanece no controle de toda a história da humanidade. Pessoas que foram grandemente usadas por Deus lá no passado, como Abraão, Isaac e Jacó, faleceram, eles morreram, mas a promessa de Deus não morreu, ela continuou viva, até o povo entrar na terra prometida. Por isso que Jesus ele diz: passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Eu lembro quando Isaías diz: no ano que morreu o rei Uzias, um rei muito estimado em Israel, as pessoas gostavam do rei Uzias porque ele foi um rei próspero, um rei que engrandeceu muito a nação de Israel, mas ele morreu. E as pessoas se entristeceram quando ele morreu. Mas Isaías, quando ele entrou no templo do Senhor, ele viu os céus abertos, e ele viu que o Senhor continuava assentado no seu trono. Reis da terra são destronados, mas o trono de Deus permanece para todo sempre. Deus ele permanece com o seu cetro de justiça para todo sempre. Por isso que a nossa esperança não está firmada em homens, mas está firmada em Deus, que é eterno e que tem poder para cumprir a sua promessa na sua vida. Era isso que Deus estava falando para Josué: Josué, meu servo Moisés morreu, você está chorando, você está de luto, mas Deus ele fala para Josué: Josué,
levanta-te, te coloca de pé. Eu não te fiz para você ficar deitado não, Josué, te coloca de pé. E sabe o que ele reforça dizendo? Levanta-te agora, você e todo o seu povo, e marche para a terra que eu prometi para vocês. Atravessem o rio Jordão e tomem posse da promessa. É o que o Senhor ele está dizendo, irmãos, como no Salmo 37 diz, que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, mas ainda que ele venha a tropeçar, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta com as mãos. Ainda que caia, ainda que desfaleça, Deus ele te coloca de pé e diz: continue marchando, continue caminhando. Porque a promessa, porque a sua trajetória só acaba quando você entrar na terra prometida. A promessa aqui nessa terra, irmãos, a tua trajetória aqui na terra acaba quando você entrar no céu. Se você não entrou no céu ainda é porque a tua trajetória não acabou. O nosso caminho é para chegarmos ao reino dos céus. Essa é a promessa que Deus ele nos fez. Deus há 2000 anos atrás, Jesus há 2000 anos atrás diz: olha, eu vou para o meu Pai. Eu vou preparar lugar para vocês. Mas virei outra vez para buscar vocês. E aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Irmãos, faz 2000 anos que Jesus fez essa promessa. Já tentaram matar os cristãos, já tentaram acabar com a igreja, já tentaram destruir a palavra de Deus, escondendo a palavra de Deus para que ninguém tivesse o conhecimento. Mas a igreja continua de pé. A igreja continua de pé, sabe por quê? Porque o nosso Jesus, irmãos, ele morreu, mas ele ressuscitou e continua vivo, continua sentado à destra de Deus Pai. Ele continua no controle da história. Por mais que muitos de nossos pais morreram sem ver a promessa cumprida, nós veremos a promessa de Deus se cumprir, porque ele é fiel naquilo que ele promete. Ele é fiel na sua palavra. Ele diz: Josué, levanta-te. Irmãos, estar de luto é algo muito que machuca muito. Perder alguém que você ama, alguém que é próximo, dói. Perder alguém que você ama, parece que foi rasgada a sua história ao meio. Alguns meses atrás meu pai faleceu. Eu confesso para os irmãos que nos primeiros dias eu ficava anestesiado e eu pensava: que sentido tem a vida? Parece que nada mais fazia sentido na minha vida. Para que construir? Para que projetar, ter meus sonhos? Para que realizar meus sonhos? Se parece que metade de mim foi rasgada. Sabe? No começo bate um desânimo mesmo. Vem o desânimo, vem a tristeza. Porque nós somos seres humanos. Mas eu lembro até hoje, no dia do meu aniversário, uma semana depois que meu pai havia falecido, Deus me disse assim: olha, eu vou te fazer uma surpresa. Eu falei: amém, Senhor. E no dia do meu aniversário, geralmente a gente sai para algum lugar. Esse dia eu só queria ficar em casa. Só queria estar em casa. Cheguei do serviço, entrei dentro de casa. Quando eu cheguei lá, fizeram uma festa surpresa para mim. Olha que privilégio. Toda a minha família, meus irmãos, meu sogro, minha sogra, todo mundo ali na minha casa. E foi uma surpresa para mim que eu não esperava aqui. E me trouxe grande alegria aquele dia. E vendo todas aquelas pessoas conversando, rindo, dentro de casa, o Espírito Santo falou comigo: você perdeu seu pai.
Ele não está aqui na terra agora, mas você precisa continuar lutando por eles. É porque eles ainda estão aqui do seu lado. E assim como você sofre, eles sofrem também. Continue lutando por eles. Irmãos, aquilo foi uma lição. Sabe por quê? Porque nós não estamos sozinhos nessa terra. Talvez você diga: qual é o meu valor? Eu não tenho valor, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Quantas pessoas estão afundadas na depressão, pensando em acabar com a sua dor, acabar com a sua vida. Mas eu digo para você: não pare de lutar, continue lutando, porque tem pessoas à tua volta que precisam de você. Ah, mas quer dizer que eu sou tão importante assim? Você é, sabe por quê? Porque todos nós somos membros de um corpo só. E se um membro do corpo para, todos os outros membros sentem a dor daquele membro. Então não pare, continue lutando, continue vivendo os sonhos de Deus, continue lutando, continue no caminho do Senhor. Jesus, Ele é a cabeça desse corpo e Ele sente a dor que você sente. Ele conhece o teu coração. E o que eu acho interessante, irmãos, o que liga o corpo? Claro, são os nervos, né? Mas o que traz vida ao corpo? É o sangue. É o sangue. Então você está vivo porque o sangue de Jesus está sobre você. O sangue de Jesus que te comprou com alto preço. O sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. Saiba que você tem um grande valor para Deus. E não pare, porque nós somos membros de um corpo só. E nós precisamos continuar marchando para o céu. Nós precisamos continuar caminhando para a promessa, para alcançarmos a promessa, para vivermos a promessa de Deus. Não pare. Ah, mas eu estou desanimado, mas eu não tenho forças. Interessante, eu já conversei com muita gente que fala que está desanimado. Ah, não tenho força para ir na igreja. Mas chama ele fala, né, ralabucho lá, noite inteira. Arruma força onde não tem, né? Ah, não tenho força para ir na igreja, mas chama lá para tomar o quentão, né? Fala outra coisa, tomar assim, outras coisas, a cajibrina. Ah, mas tem força, que é uma beleza. Irmãos, por isso que Deus, Ele diz: tá cansado? Esforça-te. Tá sem força? Esforça-te. Tá desanimado? Esforça-te. O Senhor está mandando você se esforçar na batalha, você se esforçar na peleja. Continue lutando, mesmo com pouca força, porque como a palavra de Deus diz, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então esforça-te. Quando bater o desânimo, quando bater a tristeza, a vontade de parar, esforça-te na peleja. Não pare, continue lutando. Persista, tenha persistência, tenha perseverança. Esforça-te no meio da batalha, porque quando você se esforça, vem o bom ânimo. Quando você se esforça, o desânimo vai embora e o bom ânimo vem. Não há bom ânimo sem esforço. Não existe. Não existe. Ah, eu estou desanimado. Esforça-te, que Deus, Ele vai enviar o bom ânimo ao teu coração. Ah, mas eu estou precisando. Esforça-te, que Deus envia a provisão daquilo que está faltando para você. Ah, mas está doendo. Esforça-te, que Deus envia a cura para a tua alma, a cura para as tuas feridas. Esforça-te na peleja, porque Deus vem ao teu encontro. O Senhor vem para mudar a tua situação. Esforça-te, tem bom ânimo. Não existe bom ânimo sem esforço. Não existe.
Certa vez, eu estava em casa com uma febre, já fazia 2 dias, muita febre, ardendo em febre mesmo, e era culto. Eu lembro, era um culto de quinta-feira, e eu pensando, eu acho que eu vou ficar em casa, porque eu não estou aguentando. Eu pensei, mas se eu for na igreja e me chamarem lá para orar, para receber a cura, eu vou, eu posso ser curado. Eu falei, então eu vou para a igreja. Irmãos, eu me esforcei para vir no culto. Confesso para os irmãos que o estado que eu estava, eu não lembro nem da mensagem que foi pregada, de tanta dor que eu sentia sentado nesse banco. Dor, frio, calafrio. Eu lembro até hoje, era o dia que o irmão Fabiano estava pregando, e ele falou assim, olha, quem, no final da pregação, ele falou, quem estiver enfermo, vem aqui à frente, nós vamos orar pela cura. Eu falei, eu vou. Quem sabe agora que eu serei curado. Na hora que eu cheguei aqui na frente, o irmão Fabiano, de uma forma simples, orou. Irmãos, quando ele colocou a mão na minha cabeça, eu senti como um óleo escorrendo. Um óleo que escorria sobre a minha testa. Aí foi escorrendo o óleo, sabe, sobre o meu rosto. Esse óleo foi descendo sobre o meu corpo, até que eu senti ele passando pelas minhas pernas. E quando ele tocou os meus pés, eu não estava sentindo mais nada. Eu fui curado instantaneamente, de forma sobrenatural, sabe? Aquela febre de 2 dias passou. Eu estava perfeito, não estava com nada inflamado. Sabe por quê, irmãos? Quando você se esforça, milagre vem para você. Quando você se esforça, mesmo com 5 pães e 2 peixinhos, Deus envia a multiplicação para a tua vida. Quando você esforça, mesmo com pouca força, Deus vai multiplicar as tuas forças esta noite e vai te fazer subir como asas de águia. Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te para alcançar a promessa de Deus. Esforça-te para viver os milagres que Deus tem para a tua vida. É necessário esforço. Primeira coisa, nós precisamos se esforçar, ter bom ânimo. E outra coisa que ele fala, olha, medita na minha lei de dia e de noite, para que você não se desvie para a esquerda e nem para a direita. Medita nela de dia e de noite, não se aparte o livro desta lei, para que prudentemente você conduza o seu caminho. Sabe o que Deus estava dizendo aqui para Josué? Josué, você precisa se esforçar para observar a minha palavra, para que você tenha foco. Irmãos, que adianta esforço sem ter foco? Nós precisamos nos esforçar, mas nós devemos ter foco na palavra de Deus. Nós devemos observar tudo que está escrito na palavra de Deus, para nós continuarmos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você precisa ter foco. Quantas pessoas, eu lembro até hoje na faculdade, aquela alegria de entrar na faculdade de administração. Consegui entrar na faculdade. Diz que a alegria de quem é universitário é 2. Uma quando entra e outra quando termina. Só existe 2 alegrias. Primeiro dia lá, um monte de gente, sala lotada, mais de 100 pessoas. Foi passando o primeiro ano, as pessoas foram diminuindo. Cada ano as pessoas iam diminuindo. Nos primeiros anos, irmãos, eu me esforçava, eu saía do trabalho, na perua eu já ia lendo os meus livros, ia estudando, chegava em casa, estudava. Mas chegou um tempo que eu até tranquei a faculdade, depois voltei de novo, mas batia um desânimo. Falei, estou com vontade de estudar hoje não. Estou com vontade de ficar em casa, de descansar. Mas uma coisa que eu pensava,
Mas se eu ficar em casa e não me esforçar, mesmo sem vontade, eu não vou ter meu diploma lá na frente. Mesmo sem vontade eu ia para a faculdade, porque eu tinha um foco, que era alcançar o meu diploma. Eu digo para você, irmãos, muitas vezes no meio da caminhada vai bater o desânimo, sim, mas mantenha o seu foco em Jesus, porque se você continuar olhando para Jesus, irmãos, o autor e consumador da sua fé, você não vai parar no meio da caminhada. O problema está quando a gente para de olhar para Jesus e começa a olhar para o lado. Aí você diz, para ficar desse jeito aqui, eu não vou não. Para ficar igual esse irmão aqui, para que ser crente? Para viver, para ser igual a pastora lá, que deu não sei quantos tiros no marido? Para que eu vou ser crente? Irmãos, se a gente começar a olhar para homens, nós desistimos da caminhada. Então tenha foco, olhe para o céu, olhe para a palavra, olhe para Jesus, tenha foco, que a nossa missão é chegar no reino dos céus. Não é aqui não, não é algo momentâneo e passageiro não. Irmãos, quantas vezes eu já pensei em parar? Teve uma vez que eu estava pensando, falei, olha, eu gosto de ser líder aí de jovens, né? Deus, eu só quero ficar ali no banco, ouvir tua palavra e ir embora, glorificar o teu santo nome. Eu não quero mais trabalhar não, Senhor. Não quero mais pregar não, só quero ficar sentado ali. Eu negociando com Deus, né? E o Espírito Santo falou assim para mim, olha, aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. Aquele que um dia lançou a mão no arado, arar a terra, era você, quando colocava os bois, você vinha arando a terra, aqui cortando a terra para semear. A pessoa, quando estava arando a terra, ela devia olhar um ponto fixo à sua frente, para arar a terra de forma reta. Imagine uma pessoa que começa a olhar para trás, o que ela vai fazer? Ela vai puxar os bois para o lado. E ela vai arar a terra de forma errada, torta. De forma torta, de forma imperfeita. Então Deus estava dizendo assim para mim, olha, aquele que está lançando a mão no trabalho do Senhor e fica olhando para trás, querendo voltar para trás, vai fazer um trabalho imperfeito, vai fazer um trabalho em vão e não é digno de entrar no reino dos céus. Falei, misericórdia, Senhor, quero continuar só olhando para frente. Eu comecei a agradecer, muito obrigado, Senhor, pelo aquilo que o Senhor tem me colocado para fazer, porque eu quero entrar no céu. Nós precisamos entrar no céu. E outra coisa que Deus ele fala para Josué, para ele ter foco. Paulo ele dizia, o segredo do sucesso de Paulo, ele disse em Filipenses 3, uma coisa faço é que, deixando as coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O segredo de Paulo é que ele não ficava preso ao seu passado, não ficava preso às coisas que as pessoas fizeram contra ele, mas ele avançava na carreira, ele continuava pelejando, ele continuava guerreando, até entrar no céu. Irmãos, a nossa peleja é até nós entrarmos no reino dos céus. Uma coisa que eu acho interessante é que no final, o Senhor diz para Josué, Josué, não tenha medo. Ele continua dizendo, esforça-te e tem bom ânimo, não tenha medo e não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus estava dizendo, Josué, não precisa ter medo não. Teu inimigo pode ser grande, mas o teu Deus é maior. A tua luta pode ser grande, travada, mas o teu Deus que peleja por você é muito maior. Irmãos, o exército de Satanás pode ser até grande,
Ele pode até ter mandado o reforço do inferno contra a tua vida, mas o exército de Deus que peleja por você é muito maior. Então não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não tenha medo, até no vale da sombra da morte, o Senhor está contigo. Até no vale da sombra da morte, o Senhor está do nosso lado. Nós não temos nada o que temer, irmãos. E Ele diz: aonde você pisar, a planta do vosso pé será teu. As promessas que eu te fiz, você vai tomar posse das promessas. Você vai viver milagres. Você vai viver aquilo que eu tenho prometido há muito tempo. Irmãos, e eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Nós vamos viver o arrebatamento. Agora nós precisamos crer, porque tem muitas pessoas que já desistiram, já voltaram atrás. Mas para aquele que desiste no meio da caminhada, irmãos, não tem prêmio algum. Só existe prêmio para aquele que chega até o final, daquele que vai até o final com Jesus Cristo. Então não pare no meio da caminhada, esforça-te e tenha bom ânimo, tenha foco, que você vai entrar na terra que Deus te prometeu. Você vai entrar na terra que mana leite e mel. E a maior promessa que Deus nos fez é o céu, irmãos. É a eternidade ao lado dele. Essa é a maior promessa que ele nos fez. Infelizmente, muitos têm trocado o céu por coisas momentâneas. Infelizmente. Mas será glorioso todo aquele que permanecer fiel até o fim, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da dor, se esforçando. Porque quando entrar no céu, irmãos, como Paulo ele diz, as nossas leves e momentâneas tribulações não podem se comparar com a glória que há de ser revelada a nós. Irmãos, essa luta que você está passando é leve diante da glória que Deus tem reservado para você. Aquilo que o seu olho não viu, o seu ouvido não ouviu, e jamais subiu ao teu coração, o que Deus tem reservado para teu futuro, é o que Deus tem reservado para a tua família, é o que Deus tem reservado para nós. Fique com essa palavra, irmãos. Nós já vencemos em Cristo Jesus. Só precisamos continuar lutando, pelejando todos os dias. Bem, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar neste momento. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te agradecemos, ó Senhor, porque Tu és o Deus de promessas, Tu és o Deus de milagre. Senhor, a Tua promessa dura para todo sempre. Passarão os céus e a terra, Senhor, mas as Tuas palavras não hão de passar. Nós cremos na promessa. Nós cremos, ó Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem prometido ao nosso respeito vai se cumprir nas nossas vidas. Senhor, e nós veremos, ó Senhor, com os nossos próprios olhos a Tua glória. Senhor, eu te peço esta noite, renova, Senhor, as forças daquele que está cansado. Coloca de pé aquele que está abatido. Senhor, que tome posição agora, Senhor, de continuar pelejando. Que tome posição agora de continuar lutando. Senhor, meu Deus eterno, é o que nós te pedimos, porque nós queremos viver a promessa. Nós queremos pisar na terra prometida. Nós queremos entrar, ó Senhor, no reino dos céus que o Senhor tem preparado para os teus filhos. A promessa que o Senhor fez há mais de 2000 anos, que o Senhor foi preparar morada para nós. Não uma morada passageira, mas uma morada eterna. Nós nos alegramos na Tua presença, Senhor, meu Deus eterno, porque o Senhor está conosco. É por isso que não tememos, é por isso que nos esforçamos esta noite. Senhor, e te agradecemos para todos sempre. Amém.